Olá, meu nome é Ivan. Eu vou apresentar um trabalho Previsão do Preço Futuro de Commodities Agrícola, um estudo para enriquecer séries temporais. Trabalho orientado pelos professores, pela professora Solange Oliveira Rezende e Ricardo Marcos Luna Cassim. A apresentação ela está separada numa breve introdução, trabalhos relacionados com método, avaliação experimental e discussão e conclusão. Bom, o agronegócio ele é conhecido como um dos principais pilares da economia brasileira. Corresponde a 21,4 PIB brasileiro. Isso são dados de 2019. Portanto, a flutuação de preços tem um longo efeito, um longo alcance para consumidores, agricultores, processadores, e por isso séries temporais têm sido bastante utilizado para analisar estimativas, produção, produtividade e projeções futuras de mercado. Séries temporais são conhecidas como dados registrados sequencialmente no tempo, com uma dependência serial de tempo e ordem. Eles são utilizados para realizar algum tipo de análise, tendência, sazonalidade, questões cíclicas. Para fazer predição de séries temporais para as commodities do agronegócio é uma tarefa bem complexa, porque fatores externos podem influenciar a previsão de variáveis quantitativas. Modelos de previsão paramétricos e não paramétricos têm sido bastante propostos para fazer essas previsões. No entanto, como existem diversos fatores que podem influenciar o preço de commodities, modelos híbridos têm sido bastante utilizados. Portanto, o estudo realizado nesse trabalho foi considerar séries temporais, incluindo dados extraídos por meio de textos, de modo a considerar fatores qualitativos no momento da previsão. Foram utilizados modelos não paramétricos para realizar tarefas de regressão para a previsão do mercado de commodities, em específico o milho e a soja. Bom, trabalhos relacionados. Para fazer a predição de séries temporais, existem 6 etapas entre si. Primeira, que é obtenção dos seus dados, em seguida, determinação dos parâmetros, construir um modelo e ajustar alguns parâmetros para a etapa de previsão, avaliar os resultados e colocar o modelo em produção. Existem métodos de predição paramétricos, que utilizam de suavização exponencial, que é para verificar tendência, sazonalidade, modelos ARIMA, que utilizam médias móveis, autorregressão. Os modelos não paramétricos, que são aqueles em nível local, que é para determinar clustering, agrupamentos, e o global, que utiliza o método de aprendizagem de máquina para realizar tarefas de previsão, conhecidos como CVR, redes neurais, enfim, diversos outros modelos. Então, nesse estudo, nós estamos interessados em modelos de predição não paramétricos, em específico, abordagem global. Nesse sentido, os trabalhos relacionados são em 3 perspectivas. No caso, previsão utilizando apenas séries temporais, que utilizam dados técnicos, previsão utilizando apenas dados de textos, que geralmente são análises de sentimentos, e métodos híbridos que combinam esses 2 tipos de características para fazer seja uma previsão ou compreender o mercado, enfim, diversos outros tipos de análise. Então, nesse trabalho, também estamos interessados em métodos híbridos que combinam dados de textos e dados de séries temporais. Dentro dos métodos híbridos, existem as representações vetoriais que são processadas, representações vetoriais separadas e são processadas por diferentes modelos de previsão, conhecido como Late Fusion. Isso significa que para cada representação são processadas separadamente e posteriormente é observado e ponderado a previsão.
separadamente. E a integração de duas ou mais representações e processadas por um modelo de previsão. Isso significa que os dados são combinados, incluídos dentro da mesma representação e processadas por modelos de previsão, conhecido como Early-Fusion. Ele é um trabalho que é conhecido como Late Fusion, e ele utilizou o ARIMA e o SPR, utilizou a representação textual para ponderar os termos e os documentos de texto, que é o ITF-TF, e a avaliação, o MAI, o MAP e o RMCE. O Chronicopial utilizou o Multilayer Regression e o Multilayer Perceptron para fazer a previsão de mercado. Chen et al. Utilizou também o modelo híbrido de Fusion, ARIMA e uma rede neural, para fazer também a previsão de mercado. Picasso, em 2019, utilizou o Randolph SVM, que é um problema de classificação, e utilizou também embeddings para representar dados de textos para auxiliar no momento da previsão. Li et al. Em 2019, utilizou uma rede neural convolucional e uma LDA para verificar também o preço de mercado, utilizando a apresentação textual TF-DF. Rodrigues, em 2019, utilizou uma Deep Learning LSTM, Deep Learning completamente conectada, utilizando a apresentação textual Loading Bags. Portanto, nesse sentido, nesse trabalho, a gente propôs utilizar métodos que até então não tinham sido utilizados. Bom, então, o método desse trabalho, ele é apresentado por 3 etapas: o pré-processamento, a extração de padrões e a métrica de avaliação. Bom, as etapas são essas. Primeiramente, é preciso ter os dados de texto, os dados de séries temporais, para que na próxima etapa, no pré-processamento, seja pré-processados dados separados de textos, os dados de séries temporais, para que seja concatenado esses dois dados utilizando a mesma dependência temporal para as representações enriquecidas, e em seguida, com essas representações combinadas na mesma dependência temporal, utilizada algum modelo de previsão, modelo de regressão, que no caso vou abordar daqui a pouco, para fazer a extração do padrão, que tem toda aquela etapa de modelo de treinamento, modelo de avaliação e, em seguida, o pós-processamento. Bom, o pré-processamento, nós temos os dados das séries temporais, que são os atributos, né? E cada linha da minha série representa uma etapa de tempo, e cada coluna representa um atributo, e esse atributo ele está alinhado com um atributo dependente do target, o Y. Então, essa representação de matriz atributo-valor, ela tem diversos atributos e um atributo dependente a qual queremos prever. No caso, é o preço de commodities agrícolas. A representação de texto pode ser utilizado a Bag of Words, que é uma apresentação mais conhecida, e cada linha ela representa um documento de texto, e cada coluna representa um termo ou uma palavra, que é a ocorrência daquela palavra naquele respectivo documento. E existem diversos tipos para representar os pesos dos termos dentro do documento, que é o modo binário, 0 ou 1. A frequência do termo, que é uma frequência normal, a quantidade de ocorrência do termo naquele documento, e a frequência do termo inversa da frequência do documento, que tem uma função log, o qual ele dá um peso maior para aqueles termos que ocorrem menos vezes dentro do documento. Bom, e tem um outro modelo de linguagem que foi utilizado nesse trabalho, que é o BERT, Directional Encoder Transformers, que ele tem, para cada documento, ele tem um vetor de saída que representa uma posição de 768 posições, ou seja, tem 768 pesos, colunas, que representa o embedding daquele documento, de um modo semântico. Bom, então,
Tanto a Bag of Food quanto o PERT, ele tem uma representação vetorial que representa o texto, tá bem? Então, dado uma quantidade de documentos, qual é o peso que incide naquele documento. Para que, então, a representação enriquecida seja feita a concatenação ou a inclusão dessas duas representações de séries temporais, que são os atributos, né? E os termos, que, no caso, utilizamos em um experimento a Bag of Word, em um outro experimento o BERT. E é feito essa concatenação respeitando temporalmente os atributos das séries com os atributos dos textos. Isso significa, por exemplo, que se eu tiver uma notícia no dia 1º de janeiro de 2010, aquela linha, aqueles termos, ele vai estar alinhado com os valores das séries temporais daquele mesmo dia. Tá bom? Então, e os dados estão sequencialmente distribuídos em cada período de tempo. Bom, e para a etapa de extração de padrões, foi utilizado o SVR, Support Vector Regression, e 3 kernels polinomial RBF sigmoide. Foi utilizado também o LSTM, Long Short Term Memory, para fazer a extração dos padrões. O pós-processamento, para avaliar o desempenho, foi utilizado o MAP, que é o erro absoluto, a média do erro absoluto, mas ele é expresso em modo de porcentagem. Na avaliação experimental, foi utilizado, então, os datasets referentes ao Mods Agrícola, que está disponível no World Agricultural Supply and Demand Estimative, WAD. São estimativas mundiais de produção, produtividade, oferta, demanda. Existem 70 atributos para o milho, que são essas informações de cada país que mais consomem e produz o milho. E a mesma coisa para a soja, que são 112 atributos da oferta e demanda, a produção, produtividade, a quantidade do grão que está armazenado, enfim, consumo interno. Então, esses são os atributos das séries temporais. Os dados textuais foram utilizados de um site que chama Soybean and Corn Divisor, que fornece informações sobre o milho e a soja há mais de 11 anos, que representa todo o consumo, a produção, questões climáticas, todas as informações diárias são passadas no site sobre o milho e a soja. Portanto, o período do dataset ele refere-se a janeiro de 2014 até dezembro de 2020, possui 82 meses e, nesse período, possui 3.671 notícias relacionadas ao milho e 11.254 notícias relacionadas à soja. A configuração, a avaliação experimental foi utilizado o conceito de única etapa à frente e horizonte de previsão H igual a 1. Isso significa que, no momento de treinamento, ele tem uma janela deslizante que ele treina uma janela e prevê o próximo mês. Só que o X relacionado ao Y, ele tem um shift de um horizonte à frente. Isso significa que a etapa onde tem o Y, o horizonte ele é treinado com uma etapa à frente, para que quando eu for testar um mês, ele vai prever um mês que ainda não se possui registro. Citando o exemplo, é como uma janela de 12 meses. O algoritmo ele treina de janeiro até dezembro, e quando eu tenho os dados de janeiro do próximo ano, ele vai prever o mês de fevereiro. Tá bom? Então, basicamente é isso.
que é o conceito de previsão de séries temporais, que é uma única etapa à frente, que no caso o H é igual a 1, que é para prever o próximo mês. Essa configuração ela pode ser utilizada em um cenário real de mercado para a previsão de séries temporais. Modelos de previsão utilizados foram o SVR, utilizando 3 kernels, e o LSTM. Bom, para a previsão do preço do milho, uma única etapa à frente, nós temos 3 representações, que é o TS, o TS-BOL, o TS-VERT, e o SVR polinomial, com kernel polinomial. Observa-se que os valores em negrito são os menores resultados dentro de cada janela de treinamento. Isso significa que, por exemplo, o SVR com janela 12, o TS-BERT obteve o melhor desempenho, com 4,88% de erro. Tá bom? Ou seja, significa quanto menor o valor, melhor o resultado. E o valor que está sublinhado são os menores, o menor valor de MAP da representação. Isso significa que o modelo SVR polinomial, com janela de treinamento de 12, representação TS 4,89, foi o menor valor da série de TS, que são as séries temporais. E o valor que está entre parênteses é o menor valor de toda a avaliação. Isso significa que o menor valor da série de séries temporais foi com o modelo SVR, RPF, com 4,21%. O menor valor do TS-BOL foi com a janela de treinamento 12 meses, com SVR, RPF, 4,27%. E o menor valor para TS-BERT, em todas as configurações, foi de 4,29% para o modelo LSTM. Bom, observa-se que muitos resultados do TS obteve melhor desempenho. O TS-BOL, alguns experimentos obtiveram melhor desempenho, os valores em negrito. E o TS-BERT, poucos resultados tiveram melhor desempenho. Agora, para o desempenho da soja, observa-se que também segue-se um padrão que o TS, que é séries temporais, obteve os melhores resultados em termos de quantidade, tá bom? O TS-BOL, ele tem os melhores desempenhos para o modelo de previsão SVR-RPF, e o TS-BERT, ele não atendeu às nossas expectativas, que não obteve tão bom desempenho assim. O melhor resultado TS para todos os modelos de previsão foi utilizado o LSTM, com 4,31%, utilizando a janela de treinamento de 12 meses. O TS-BOL foi 4,21% com o modelo SVR-RPF, com 4,21%, e o TS-BERT, utilizando 5,96%, utilizando a SVR sigmoide. Agora, uma breve discussão dos resultados. Analisando os resultados do modelo polinomial SVR, observa-se que o TS obteve o melhor resultado em termos quantitativos, em termos de números. Né? Observa que tem mais negritos aqui lá na coluna de TS. Enquanto que o TS-BERT foi o menor erro do milho. Então, observa que para o milho, o menor erro foi o TS-BERT 4,88. E o TS, o menor erro na soja, e foi de 4,52. O SVR-RPF, observa-se que para o milho, o TS obteve o melhor desempenho, ou seja, teve mais negritos aqui, o menor valor de média do TS. O TS-BOL, o menor médio para a soja, tá bom? Então, no caso da soja, teve melhores resultados. E o sigmoide, para o SVR, utilizando o kernel sigmoide, o TE, séries temporais, teve os melhores valores, tá, em termos de quantidade. E o LSTM, a representação TS também teve o melhor em termos de quantidade, os melhores valores. E a soja também, os melhores resultados. Observa-se, então, que dentro da configuração experimental, os melhores resultados o nosso baseline, o TS. No entanto, em alguns momentos, utilizando as séries enriquecidas, TS-BOL e TS-BERT, são bem competitivos, com valores, inclusive, menores com relação aos demais. Como, por exemplo, TS-BOL 4,28
foi o menor valor, inclusive considerando o TS. TS-BET 4,29 e foi menor que os valores utilizando o TS. Isso depende muito do tamanho da janela e do tipo da configuração experimental. Bom, uma outra análise que nós fizemos foram relacionados à equivalência ou à coexistência da polaridade das notícias com o comportamento das séries temporais. Observa-se que aqui no rótulo 1 e 2, momentos que a oscilação do preço estava em queda, nós temos uma notícia que, conforme o preço do milho continua a declinar, fazendeiros do Mato Grosso estão observando por colheitas alternativas para o segundo momento para a sua produção, uma coisa nesse sentido. Então, observa que isso representa uma correlação do sentimento da notícia, da notícia, com o movimento de mercado. Só que isso, na maioria das vezes, são conteúdos informativos. Isso significa que não tem um poder de auxiliar na previsão, apenas informa aquilo que já ocorre nas séries temporais. Nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Tem algumas notícias que elas são metadados, ou seja, elas são dentro da notícia, dentro da manchete, ela apenas representa um valor que está nas séries temporais. E para esses casos também, não traz um ganho de informação para a gente, para o modelo de previsão. E o que esse trabalho ele interessa são aquelas notícias que têm a causa e efeito. No momento que, dada uma notícia, a causa tem um efeito que é na série. Como trabalhos futuros, identificar por meio de mineração de eventos, por meio de etiquetas nomeadas, por meio de semântica textual, identificar notícias que tenham o poder de causa e efeito para auxiliar na previsão de séries temporais. Bom, então, a conclusão do trabalho é que foi proposto duas representações, TS-BOL e TS-BET. Resultados indicam que essas representações elas não garantem um bom desempenho em todas as previsões, mas que em alguns momentos elas auxiliam, em algumas etapas, em algumas oscilações, elas são muitas abruptas, ou seja, um movimento que de entre dia, intraday, de 10%, 15%, esses dias ela pode auxiliar para tarefas de previsão. Como trabalhos futuros, utilizar os notícias e dados diários, porque a configuração desse trabalho foram dados mensais, e considerar aspectos semânticos, por meio de mineração de eventos, entidades nomeadas, relação causal, para identificar aquela questão que eu falei anteriormente, a causa e efeito. Notícias que têm o poder de causa e efeito para auxiliar em tarefas de previsão. Bom, essas foram as referências que eu utilizei na apresentação e muito obrigado. Está aqui o meu e-mail, ivanfilho@usp.br, ivan.filho@uec.br. Estou à disposição para fornecer mais informações, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Okay?